Sejam bem-vindos ao canal falando sobre. Hoje nós vamos falar sobre como criar um jornal, tá certo? Um jornal escolar, tá bom? No caso é nossa atividade de quarto bimestre, tá bem? E aí, como se criar um jornal escolar? O que é necessário para se fazer um jornal? Antes de tudo, né? É interessante nós sabermos um pouco sobre a própria história da imprensa, né? Muita gente hoje em dia busca compreender e fazer seu próprio jornal, boletim informativo, né? Seja na sua empresa, na escola ou até mesmo um jornalzinho de família, tá bom? E aí a gente vai passar por uma breve história da imprensa, né? Conta-se que a tradição de imprimir, né? Teve origem nos bares, cafés europeus no século XVI, onde as histórias das notícias de longe, depois eram contadas por viajantes, né? Então, os viajantes viajavam e contavam as histórias. E aí surgiu a necessidade, tá certo? De que essas histórias também fossem impressas. E aí os donos desses estabelecimentos começaram a imprimir essas histórias, tá certo? E distribuí-las entre os clientes. Com isso, as pessoas ficavam informadas, né, sobre os eventos da época, tá bom? Aqui no Brasil, né, a gente sabe que a imprensa, né, o jornal, ele só surge, né, com a vinda da família portuguesa para o Brasil, né? E tinha intuito somente de informar, de comunicação, tá bom? Da família portuguesa para a população, porém nem todos tinham acesso, uma vez que a população brasileira ainda existia muitos analfabetos, tá bom? E aí, se a gente for ver o primeiro jornal made in China, né? Para vários historiadores, o primeiro jornal em papel foi publicado na China no século VIII, que é em 713 d.C., né? Chamava-se Notícias Diversas. Em 1908, os chineses comemoravam o milenar do jornal Takingpo, Gazeta de Pequim. Apesar da informação não ter comprovação absoluta, todavia há notícias que um primeiro esboço do jornal ter sido publicado na China 1000 anos antes da Era de Cristo, o Qin Pao, tá certo? O Egito da Antiguidade também tinha seus jornais, à época, suportes de sátiras e de correspondências. No Brasil, como eu já falei, né, o jornal nasceu oficialmente no Rio de Janeiro em 13 de maio de 1908, com a criação da imprensa régia. Desde então, o jornal impresso já passou por altas e baixas, veiculando notícias, né, que são capazes de desestabilizar governos, tá certo? Mesmo com a chegada dos meios de comunicação mais modernos, como televisão, internet, o jornal impresso ainda tem um grande espaço importante para a divulgação de acontecimentos. E o jornal na atualidade, né? Publicar um jornal, né, é uma boa maneira de manter as pessoas informadas e conectadas. O público-alvo varia, né, desde a sua sala de aula, família, escola, até a cidade ou região em que se vive. Basta ter um bom conteúdo de notícias para vincular, né? Na educação, o jornal o Boletim Informativo tem se mostrado uma excelente oportunidade para a criação de estética e divulgação de ideias, informações e notícias, tá bom? Mas como se construir um jornal, né? A gente tem vários aparatos, várias ferramentas que a gente pode construir um jornal, tá bem? E como vou editar esse jornal? Sabe o que é preciso para ser um especialista em editoração, utilizando somente alguns softwares sem nada especial? Na verdade, a gente pode conseguir uma boa aparência de qualidade do jornal profissional utilizando apenas seu computador, sua impressora, tá certo? E simplesmente o Microsoft Word, tá bom? Ou então alguns editores de texto, como o OpenOffice. Seu maior esforço será encontrar histórias, notícias, storyboards, textos e reportagens, curiosidades e boas imagens. Esse é o maior desafio, né? A produção em si não é difícil, né? Então, qual o primeiro passo para se fazer um jornal? Você abre uma folha em branco, né?
E pode utilizar qualquer versão, 2003, como 2007, ou agora 2012, 2014, né, 2020. Isso não tem muita diferença. E aí você abre o cabeçalho e o rodapé para fazer justamente o título do jornal, tá certo? Você vai colocar o título do jornal, vai colocar também o número, se é o primeiro ano, a data, o local que está sendo publicado, tudo isso. No segundo passo, depois do cabeçalho, a gente vai inserir desenhos de linhas abaixo do cabeçalho, tá certo? E aí vai se abrir isso de forma automática, né, com a opção de adequar a publicação, tá bom? Aí depois a gente cria o layout da página, tá bom? No botão colunas, uma vez que o jornal é feito em colunas, tá certo? E aí a gente seleciona o número de colunas que a gente quer para o nosso jornal. Normalmente a gente utiliza 2 ou 3, tá bom? No quinto passo, se a gente desejar incluir algum gráfico, fazer alguma pesquisa, tá certo? A gente pode fazer isso também no jornal. E aí, como fazer o jornal, né? Outra opção é clicar no botão Office e abrir um novo documento, tá bom? E aí a gente vai fazendo, ó, tem vários modelos já de jornal, de boletins, tá certo? Informativo, a gente pode também escolher um modelo já pré-definido e reformatar. Tá bom? E aí, depois de tudo isso, é na hora da gente fazer o jornal mesmo se tornar realidade, né? A gente vai começar a acrescentar as pesquisas que a gente fez, os assuntos que a gente quer colocar, né? Se a gente vai fazer um jornal preto e branco ou colorido, tá certo? E aí a gente vai fazer tudo de acordo com os nossos gostos e desejos, tá bom? Caso você procure uma gráfica para imprimir, no nosso caso a gente vai fazer um jornalzinho digital, né? E a gente quiser economizar, a dica é imprimir o jornal apenas em preto e branco. Isso é bem mais barato do que imprimir o colorido, tá certo? Tá certo? Porque, queira ou não, cores, fotografias de impressão sai mais caro. Mas como no caso nosso é digital, não tem muito problema com essa questão da impressão. E aqui há referenciazinhas para vocês levarem em conta, tá certo? Dar uma leiturazinha na hora que estiverem estudando, tá bom? Então, hoje nossa aula fica por aqui. Até mais!